O diabetes atinge 10% da população brasileira. Esse dado foi coletado em novembro de 2023 pela Vigitel Brasil. Se a gente analisar o cenário mundial, o Brasil está nos top 5 países que mais registram a doença. Dito isso, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre uma correlação muito importante, que é o diabetes e a saúde visual e os desafios que o paciente que tem a doença podem enfrentar. Olá, estamos aqui com o Conecta Med, nosso podcast sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jéssica Calisto, aqui a gente vai tentar descomplicar um pouquinho a medicina, falar sobre doenças, os tratamentos e associar com um estilo de vida mais saudável, falando sobre alimentação e atividade física. Como nosso primeiro convidado, nós temos aqui o Dr. Alex Gruppenmacher, formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, em oftalmologia pela Unicamp e especialista da retina in vitro pela Unifesp. Prazer estar aqui com o doutor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no primeiro episódio e uma honra poder falar sobre esse assunto tão relevante para a população brasileira. Doutor, a gente vai começar com uma pergunta mais ampla para o pessoal de casa até entender o nosso contexto. A gente sabe que tem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Queria que, por definição, o senhor explicasse a diferença entre elas. A diferença principal da diabetes mellitus tipo 1 para tipo 2 é que a tipo 1 é uma doença primariamente autoimune, que afeta pacientes jovens, onde você tem uma reação do corpo às células pancreáticas e ela se instala de forma mais precoce e mais aguda, né? Onde o primeiro episódio normalmente é bem demarcado na juventude e esse paciente vai ter a doença por mais anos. Enquanto a diabetes mellitus tipo 2, ela faz parte do espectro da síndrome metabólica e está relacionada principalmente à obesidade, ao sedentarismo, aos nossos... ao modo ambiental e também tem uma carga genética importante e ela vai se instalar de forma mais progressiva. Mas de ponto de vista de fisiopatologia, elas são 2 doenças muito parecidas, são 2 formas da mesma doença. E puxando agora um pouquinho para o nosso tema da oftalmologia, qual a diferença de acometimento entre elas, do diabetes tipo 1 para o tipo 2? Existe uma diferença na sintomatologia ali? Do ponto de vista ocular, a fisiopatologia, ou seja, a forma com que a diabetes afeta o olho, é muito similar nas 2 formas. A grande diferença é que, como a diabetes mellitus tipo 1 ela é mais precoce, o paciente vai ter ela por mais anos e ela costuma ser mais agressiva. Então, ela exige um acompanhamento mais próximo do paciente devido aos riscos de complicações que esse paciente vai poder desenvolver durante a vida. Mas ambas as formas atuam como uma doença microvascular, né? Ela causa lesão nas vasculaturas pequenas do corpo e aí, nesse caso, a gente tem o olho como um dos locais de maior acometimento. No ano passado, foi divulgado que 50% dos pacientes com diabetes não sabiam do diagnóstico, então foi descoberta ao acaso. Ela é considerada uma doença muito silenciosa, então que vai descobrir, às vezes, em estágios mais avançados. Como que eu faço para saber se eu já tenho alguma lesão ocular ou até para prevenir, para não chegar nesse estágio? Essa é a grande dificuldade de trabalhar com diabetes, é que a diabetes ela é uma doença silenciosa no início, né? Então, quando ela vai gerar acometimento em órgãos terminais, em órgãos específicos como o olho, normalmente ela já está em fases mais avançadas. E é por isso que a diabetes ela entra dentro dos grandes programas de screening, que é por isso que a retinopatia diabética, no caso, a doença, acometimento da diabetes no fundo do olho, ela depende de ter o diagnóstico através de screening, quando o paciente ainda não tem sintomas. A gente tem preconizado que todo paciente que tem diabetes tipo 1 faça o primeiro exame de fundo de olho com em torno de 5 anos da doença e que o paciente diabetes tipo 2 faça o primeiro exame de fundo de olho no momento da doença, porque esse é um paciente que talvez não sabe há quanto tempo ele está doente. Isso porque até a diabetes desenvolver sintomas, ela vai avançar muito. E a gente tem nesse período uma janela de oportunidade incrível para atuar, diagnosticar de forma precoce, tratar e evitar a perda visual. Existe algum sinal, um sintoma que possa ser um alerta para o paciente? Devo procurar um oftalmologista nesse momento? Olha, o ideal é que ele procure antes de ter qualquer sintoma, quando ele tem o diagnóstico da doença. Existem algumas complicações que não necessariamente são perda visual
e que podem estar relacionados à diabetes, né? Então, o paciente que tem baixa da visão, mesmo que não uma baixa absoluta, né, mas alguma baixa da visão, pode estar tendo, por exemplo, um edema na retina, né, um edema diabético. Ou, os casos mais avançados, às vezes o paciente tem um sangramento dentro do olho que também gera baixa da visão, isso antes, né, de ter os estágios mais avançados, que podem gerar perda irreversível. Mas mesmo assim, uma hemorragia, um edema, a gente já considera uma doença mais avançada. Muitos pacientes, principalmente os mais idosos, têm muitas doenças associadas, não só o diabetes. Como que eu diferencio se essa baixa de visão é pelo diabetes ou é de alguma outra patologia? Existem algumas diferenças, assim, que a gente na clínica consegue perceber. Então, a velocidade com que essa baixa de visão se instaurou, né? Então, a gente tem um edema, por exemplo, da diabetes, o inchaço, ele gera uma baixa um pouco mais progressiva, enquanto que as causas de origem vascular, elas são mais agudas, né? Mas é muito difícil de o paciente sentir a diferença, por exemplo, de um edema macular para uma catarata que está em formação. Ou mesmo se ele tiver uma hemorragia da diabetes, diferenciar isso, por exemplo, de uma oclusão, que seria um derrame no fundo do olho. Para o paciente, ele vai sentir baixa de acuidade visual, né? A visão piora. E isso pode ser progressivo ou agudo, e só um exame mesmo para diferenciar a diabetes de outras causas. E falando em exames, que exame que é feito para fazer esse rastreamento e esse diagnóstico? Então, o principal exame que a gente faz no consultório é o mapeamento de retina. A diabetes ela pode acometer o olho de diversas formas, né? Então, a gente tem paciente com diabetes tem olho seco mais severo, paciente com diabetes tem mais chance de desenvolver catarata de forma mais precoce, tem chance de fazer paralisia muscular, né, por alteração nervosa, mas o principal acometimento, né, da diabetes é a retina. E para isso, a triagem é feita com um mapeamento de retina ou exame de fundo de olho. Nesse exame, o médico consegue identificar e classificar qual o grau de retinopatia diabética. Além disso, a gente tem outros exames auxiliares, mas o básico seria a avaliação com o oftalmologista. A gente sabe que a retinopatia diabética pode ser muito grave, né? E eu queria que o senhor diferenciasse, falasse um pouquinho sobre a classificação dela e quando eu vou atuar, quando eu preciso fazer um tratamento para isso. O que a gente tem de evidência é que a retinopatia diabética ela começa com uma lesão microvascular e conforme essas lesões vão progredindo, a gente começa a ter falta de sangue para algumas áreas da retina, que é o que a gente chama de isquemia. E essa isquemia vai levar a uma resposta anômala do olho, né, uma resposta defensiva, onde o olho vai passar a produzir mais vasos para tentar suprir essa falta de sangue, mas são vasos que têm maior risco de sangramento, que podem levar a um descolamento de retina e que os vasos que estão ali também começam a extravasar e fazer o edema. Então, a gente classifica a retinopatia diabética nos estágios leve, moderado, severo, muito severo e a doença proliferativa. A doença proliferativa é essa diabetes que tem risco de sangrar, de descolar, de levar à cegueira. Todos os estágios anteriores podem ou não estar associados a edema. O edema ele não está relacionado a nenhuma fase específica da doença. Mas nessas fases anteriores, a diabetes vai ser só diagnosticada pelo exame. O paciente não vai ter, a princípio, sintomatologia nenhuma. Na fase proliferativa, é quando a gente tem o risco de sangrar, e o sangramento acontece para dentro do olho, ou levar a complicação mais grave, que é o descolamento de retina, e o glaucoma na forma neovascular. Essa classificação é feita pelo exame, qualquer oftalmologista tem formação para isso. Então, uma triagem feita anualmente num paciente que não tenha o desenvolvimento de retinopatia diabética ainda, é suficiente para diagnosticar e conseguir classificar. Até a diabetes severa ou muito severa, a gente tem de evidência que até a diabetes no estágio severo, o acompanhamento é clínico, é controle glicêmico, acompanhamento com endocrinologista, adesão ao tratamento da doença sistêmica. A partir da retinopatia diabética muito severa, a gente já tem evidência científica de que o tratamento ocular pode ajudar a prevenir a perda visual. E é aí que a gente começa a atuar. Quando a gente tem um edema, um inchaço macular que afeta a visão do paciente, aí a gente atua em qualquer fase que seja.
E a retinopatia diabética acaba acometendo os dois olhos e ela pode chegar numa cegueira irreversível? Pode. Ela tende a ser uma doença simétrica. Como a doença está no corpo, também nos olhos ela vai acometer de forma muito parecida, né? Então, existem algumas diferenças. Às vezes o paciente ter num olho um pouquinho mais que o outro, mas isso não é a regra. A regra é que o paciente tem uma doença muito similar nos dois olhos. Nas fases mais avançadas, ela pode levar ao sangramento, que às vezes ele recupera sozinho, às vezes não, precisa de intervenção cirúrgica. Ele pode levar ao descolamento de retina, que é um quadro que, sim, é muito grave, porque pode levar a uma perda de visão irreversível e que necessita também abordagem cirúrgica. E aí a gente tem o quadro mais grave que a diabetes pode causar, que é o glaucoma neovascular, que é onde o olho está em tanto sofrimento por falta de sangue que ele é tomado por uma produção anômala de vasos e aí a gente tem perda de visão irreversível. Então esse é o grande medo do paciente diabético, é perder visão. A gente percebe muito no consultório, quando a gente questiona sobre a glicemia, como que está o controle do diabetes, que os pacientes falam, tá bem controlado, doutor, eu só tive um pico. E que muitas vezes um pico já é suficiente para ter alguma alteração. Num paciente com diabetes, o que seria... Existe diferença no prognóstico de um paciente que mantém ali níveis um pouquinho acima do normal, mas sem oscilação grande, ou um paciente que está dentro da normalidade, mas tem picos muito elevados? Os acometimentos, a retinopatia diabética ela é progressiva. Mesmo o edema macular, a gente sabe que ele está associado a uma hiperglicemia crônica. Então, ali a hemoglobina glicada acima de 7, a gente já começa a ver uma maior incidência nos estudos populacionais, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2. O edema macular diabético, ele também está associado a uma hiperglicemia crônica, mas ele pode estar associado a alterações abruptas da glicemia. Então, pacientes que têm picos glicêmicos, ou às vezes até o contrário, pacientes que estão descontrolados, de repente controlam, podem desencadear um edema ali temporário, que pode não estar relacionado a uma hiperglicemia crônica, mas sim a picos glicêmicos. Então, ter esses escapes, ele pode sim ser prejudicial à visão, mesmo que a progressão para formas mais severas esteja mais associada à hiperglicemia crônica mesmo, ao descontrole por um longo tempo. Mediante um paciente com essas complicações, tanto um descolamento de retina quanto um glaucoma neovascular, eles podem estar juntos, associados, e qual eu lançaria a mão primeiro de um tratamento? Eles normalmente estão associados. É muito raro a gente ter um glaucoma neovascular sem ter tido descolamento de retina. É mais comum a gente ter o descolamento de retina sem o glaucoma neovascular, visto que o glaucoma neovascular é a complicação final da doença. As duas são urgências, né? Mas o glaucoma neovascular, ele é uma emergência oftalmológica, né? Esse paciente tem um aumento da pressão ocular, intraocular, muito severo, que vai gerar um dano neurológico, dano ao nervo óptico, irreversível ali em poucos dias, né? Então, esse paciente, ele precisa de um tratamento agressivo, do ponto de vista, né, como uma urgência mesmo. Esse paciente precisa de laser, precisa de injeção de antiangiogênico, que talvez a gente converse um pouquinho mais para frente. Enquanto que o paciente com descolamento de retina diabético, a gente tem ali, às vezes, 1-2 meses, onde a gente consegue planejar a cirurgia. Porque esses pacientes, muitas vezes, eles têm descontroles sistêmicos, eles precisam de uma autorização do cardiologista, eles não estão, às vezes, do ponto de vista anestésico, seguros para fazer uma cirurgia. Então, essa é a diferença. O glaucoma neovascular realmente é a complicação mais grave. Por ser uma emergência, então o paciente tem que ir imediatamente ao pronto-socorro. Muitos pacientes têm uma dor muito elevada, uma dor ocular elevada, uma vermelhidão. O que mais de sinais e sintomas fariam com que ele fosse ao pronto-socorro? Só para o paciente ficar mais atento a isso. O descolamento de retina, que a gente falou antes, ele vai gerar uma perda progressiva. Ele não acontece da noite para o dia, né? Já o glaucoma vascular, ele é progressivo, mas muito mais rápido. Quando o paciente tem um aumento de pressão intraocular muito alto, acima de 35 milímetros de mercúrio, 40, esse paciente vai ter uma dor muito grande, uma cefaleia, uma dor de cabeça muito grande, principalmente periorbitária, aquela dor em volta do olho. Costuma vir associado de náusea, muito enjoo, esses pacientes podem vomitar.
totalmente inapetentes, né? Não conseguem mais comer, porque estão num estágio assim. O olho fica vermelho, a visão embaça, porque a gente também tem um inchaço, um edema da córnea, secundário a esse aumento da pressão. E ao exame a gente consegue ver, né? Que o paciente fica com a pupila dilatada, então ele olha no espelho, fora o olho está vermelho, a pupila está em média midríase, que é um termo técnico, né? Ela fica em dilatação. Acho que esses são achados que realmente preocupam as pessoas. E aí a visão cai muito abruptamente. A gente vê muitos pacientes preocupados com essas mosquinhas, que às vezes eles começam a ver essas mosquinhas que ficam sobrevoando. É necessariamente um sinal de descolamento de retina? Não. O paciente diabético ele sempre vai ter que estar mais atento. A presença de mosca volante, ela não necessariamente está associada a diabetes. Isso qualquer pessoa, no decorrer da idade, vai ter um processo natural de degeneração do vítreo. O vítreo é a gelatina que preenche o olho. E o vítreo, com o tempo, ele vai ficando mais liquefeito. E nesse processo, né, de cinérese, que é o termo técnico, a gente começa a ter o descolamento do vítreo das paredes e geram esses sintomas de mosca. Sempre que surgir esse sintoma, é importante ir a um oftalmologista, porque muitas vezes esse processo de descolamento do vítreo que acontece na população normal, aqui a gente não está falando de doentes com diabetes, ele pode ser traumático. E se traumático, pode gerar alguma alteração, alguma ruptura, alguma fragilidade na retina. Mas o paciente diabético, fora ter esse descolamento natural, igual todas as pessoas, ele pode ter, essas moscas seriam um sinal, por exemplo, precoce de alguma hemorragia, de algum sangramento. Então, o paciente diabético ele tem que estar 3, 4 vezes mais atento a qualquer sintoma ocular para ter um limiar baixo de procurar ajuda do que um paciente que não tenha diabetes. E quais são as formas de tratamento que hoje em dia estão presentes que a gente pode lançar a mão? Então, nas primeiras fases, nas fases iniciais da doença, o nosso tratamento é controle sistêmico, né, e orientação do paciente. A gente tem que separar essas duas classes de acometimento principais que a gente tem, que é a doença proliferativa, que é o risco de sangramento, descolamento, e o inchaço, o edema. Porque as nossas abordagens são distintas. Tem pacientes que têm só um, tem pacientes que têm só outro, e muitos pacientes têm os dois. Para a doença proliferativa, o tratamento que a gente tem mais experiência, que é utilizado há mais tempo, é o laser, a panfotocoagulação. Então, é feito um laser em toda a área de retina que está em sofrimento, né? Em toda a área de retina isquêmica. A gente deixa livre só a região central da visão, que enxerga mais de 90% da nossa visão, para que toda aquela área que está em sofrimento pare de gerar aquela resposta anômala que a gente conversou antes. Então, o primeiro tratamento seria a panfotocoagulação, laser em toda a retina, para tentar estabilizar a doença. Conforme a doença evolui, a gente pode daí precisar, por exemplo, de cirurgias. Então, se a gente tiver sangramentos mais extensos dentro do olho, que não reabsorvem sozinhos, ou descolamento de retina, aí a gente precisa de cirurgia de retina. Aí a única forma de abordar é assim. Em relação ao edema, ao inchaço, a gente tem ali, faz agora uns 15 anos, 10, 15 anos, um pouquinho mais, que a gente tem o tratamento com uma quimioterapia intraocular feita com um remédio anti-angiogênico, ou seja, um anticorpo que atua contra aquela molécula que desencadeia a resposta angiogênica que faz os sangramentos. Então, ele funciona muito bem para tratar o edema, ele diminui o inchaço, né? Ele também age na parte proliferativa da doença, inclusive alguns estudos grandes foram feitos nos Estados Unidos que mostram que ele é eficaz para tratar a parte proliferativa, mas na prática, como ele tem uma duração de 1 mês a 2 meses, ele precisaria ser feito com tanta repetição que a gente não usa ele para tratar a doença proliferativa no dia a dia, mas sim para tratar o edema. Então, os pacientes com edema recebem injeção ocular, né, e é um tratamento mais prolongado, e os pacientes com doença proliferativa recebem laser ou cirurgia. É mais ou menos assim que a gente aborda os pacientes que necessitam de tratamento para retinopatia diabética. Com relação ao laser, doutor, ele é dolorido? Quantas sessões normalmente o paciente precisa fazer? O objetivo do tratamento é completar toda a retina a ser tratada. Isso pode ser feito em 3 sessões, mais ou menos, o mínimo que a gente faz é 3, ou pode ser feito em 15, depende do limiar de dor do paciente, da eficácia do laser no olho daquele paciente.
e da colaboração que o paciente vai ter ali na hora do tratamento, porque é um tratamento dolorido. E a gente tem algumas estratégias, mas ele é um tratamento incômodo e por isso que a gente até separa ele. Um dos motivos que a gente separa em alguns tratamentos é porque ele dói um pouquinho, ele é um pouco desconfortável. Eu brinco com os pacientes, eu falo, dor é que dá vontade de dizer ai. Ele não chega nisso, mas ele não é confortável. Mas precisa ser feito. E uma vez feito, ele é feito uma vez só, assim, uma vez só. Terminou aquele ciclo de tratamento, a retina está tratada, acabou. Pro resto da vida não se faz de novo. Não teria chance de um ressangramento após todo esse laser? Pode acontecer nos pacientes que têm a doença muito de difícil controle. Nesses pacientes, às vezes, apesar do tratamento com laser estar completo, a retina está toda com laser, eles ainda têm uma doença que mesmo assim não continua avançando. Por isso que o controle sistêmico é muito importante. Eu sempre falo para os pacientes que o nosso tratamento é como se a gente estivesse tentando frear um caminhão que está descendo a ladeira, sabe? A doença passa por cima da gente se tiver descontrolado. E aí, se a gente tiver sangramento depois de tratar com laser, aí é o caso, por exemplo, de ir para cirurgia. E essa cirurgia, ela é uma cirurgia complicada? Quanto de repouso o paciente tem que fazer? Quais os cuidados pré- e pós-operatórios? Então, o laser que a gente estava falando, ele é feito em ambiente ambulatorial. O paciente não precisa se internar, ele não precisa fazer jejum, ele vai lá, dilata o olho, faz o tratamento e vai para casa. A cirurgia, ela precisa de avaliação pré-anestésica, precisa fazer exames, porque o paciente vai ter que ser sedado, a anestesia pode ser com bloqueio, ou em casos em que o paciente é mais jovem, ou que tem mais dificuldade, pode até ser com anestesia geral. E aí, esse paciente essa vitrectomia então, ela é feita em ambiente ambulatorial, né? Pode ser feita no hospital, mas pode ser feita num centro cirúrgico ambulatorial. O paciente chega de manhã, opera e vai embora na hora do almoço, ou chega à tarde e vai até o fim do dia, vai para casa, né? Ele não precisa ficar internado depois da cirurgia, mas ela requer muitos cuidados. Então ele vai ter alguns cuidados de posicionamento da cabeça, dependendo do grau de descolamento. Às vezes a gente precisa colocar gás no final da cirurgia, esse paciente não vai poder subir e descer serra, né, do mar ou ir para a praia por algum tempo, não vai poder pegar avião. Então, fora os colírios, retornos de pós-operatório. Então, quando a gente fala de cirurgia, a gente está falando de um acompanhamento bem mais próximo, né? E a cirurgia, ela é uma cirurgia segura, mas a cirurgia da retinopatia diabética é considerada pela maioria dos especialistas cirurgiões de retina como a cirurgia mais difícil que a gente tem na retina. É uma cirurgia de difícil realização, nível técnico muito alto, porque a gente tem muito pouco espaço para trabalhar ali, sabe? Então, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, a gente pode gerar lesões ali que podem comprometer a visão do paciente. Então, um paciente que entra para uma cirurgia de retinopatia diabética, a gente não sabe como vai sair. Pode sair, sempre é para sair melhor, mas pode piorar. Então, o ideal é não chegar nisso. É uma surpresa sempre, né? Falando um pouquinho da parte do edema, da medicação antiangiogênica, para um paciente particular, ele encontra essa medicação na farmácia e a nível SUS, como que funciona esse acesso a essa medicação? Porque não é uma medicação barata, não é tão comum, como que funciona esse acesso? Então, a medicação ela é de uso hospitalar, né? A gente faz o tratamento sempre em algum ambiente hospitalar ou no consultório, uma sala de aplicação, ou mesmo em centro cirúrgico, para tentar diminuir o risco de infecção. Essa é a nossa grande preocupação quando a gente faz o tratamento intraocular com o antiangiogênico. Ele em si é um tratamento simples, a aplicação dela é muito fácil de ser feita, mas o paciente não consegue comprar a medicação sozinho, ela não vem de farmácia. Ela vai ter dentro dos serviços de oftalmologia que oferecem o tratamento. As medicações estão todas incorporadas para tratamento de edema macular diabético. Estão todas incorporadas nos protocolos da ANS, então a gente tem os planos de saúde, todos têm as medicações. Elas estão sempre em evolução, então a gente tem medicações novas que às vezes tem algum plano, não tem outro, mas alguma opção todos os planos hoje em dia têm, tá? E tem que ter. E aí existem alguns protocolos de tratamento que a gente vai seguir em relação a quão inchado que está, qual é o limiar que cada plano libera. Isso são questões mais burocráticas, mas o próprio médico vai indicar no consultório, o próprio médico vai dar todos os encaminhamentos, o paciente vai dar entrada pelo plano de saúde, se tiver plano, particular,
E pelo SUS, a gente tem o tratamento disponível, isso já desde 1 ano e meio atrás, o SUS incorporou, pactuou, então os pacientes do SUS têm acesso não só ao tratamento, mas as melhores medicações disponíveis a gente tem no SUS disponível para os nossos pacientes. Que bom, isso é muito ótimo, né? E com qual frequência esse paciente tem que fazer o acompanhamento pelo oftalmologista? Então, a recomendação de screening, né, de acompanhamento em paciente assintomático, é de anual, quando o paciente não tem a doença. E aí, conforme a doença avança, a gente vai encurtando esse tempo de acompanhamento. Então, a gente começa anual, aí depois a gente faz acompanhamento a cada 8 meses, o estágio evolui um pouco mais a cada 6, um pouco mais a cada 4, e se o paciente tem risco de perda visual, a gente acompanha ele a cada 3 meses ou trata, né? E aí, cada oftalmologista vai fazer esse acompanhamento específico para o paciente, dependendo de cada caso. A gente percebe nas consultas até, quando tem esse descontrole glicêmico, que isso atrapalha até no exame físico, na questão que muitos pacientes vão para querer fazer um óculos e se a glicemia está descontrolada, não vai ficar na melhor refração, não vai ficar o melhor óculos possível, né? É importante entender que assim, a gente está falando de retinopatia diabética porque é o acometimento mais grave que a diabetes tem no olho, na retina, mas ela afeta todas as partes do olho, né? Ela aumenta o risco de olho seco, aumenta o risco de catarata, a gente falou disso. E um dos acometimentos que a hiperglicemia, o descontrole glicêmico tem, é de alterar o grau, porque ela faz um acúmulo de açúcares no cristalino, que é a lente do olho, e isso gera uma mudança do grau. Então, inclusive, muitos pacientes que não sabiam que têm a doença são diagnosticados no momento da mudança de grau. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo, de um paciente chegar no consultório e falar, meu grau mudou, não estou vendo nada. E quando a gente vai examiná-lo, a gente percebe que é porque ele, na verdade, ele é diabético e não sabia. E aí você corrige a diabetes e o grau volta a ser o que era. Então, não se faz refração óculos em paciente que está em vigência de descontrole glicêmico, porque esse grau está falso, né? E aí o paciente vai errar, não vai dar certo o grau. E, doutor, para fechar aqui, existe alguma predisposição familiar? Por exemplo, meus pais têm retinopatia diabética. Eu tenho mais chance de ter? Eu vou ter com certeza? Como que funciona? Tem. As duas formas de diabetes têm uma questão genética muito forte. Antigamente acreditava-se que a diabetes tipo 1 tinha uma questão genética maior, mas os estudos mais recentes mostram que diabetes tipo 2 também é muito fortemente ligado à genética. A diferença é que o diabetes tipo 2 tem uma questão ambiental muito forte, né? Então, se a gente conseguir mudar o ambiente, mudar nosso estilo de vida, esporte, alimentação, a gente consegue, se não evitar, retardar muito o aparecimento dessa doença, né? E diabetes é assim, do ponto de vista ocular e renal também, neurológico também, cardiológico, mas do ponto de vista oftalmológico, tempo de doença é o mais relevante. Então, quanto mais tarde você desenvolver a doença, a chance de você perder a visão pela diabetes diminui muito. Aproveitando aqui, doutor, essa questão de mudança de estilo de vida, a gente queria introduzir aqui o nosso quadro Não Deixe para Depois. A gente vai perguntar para os convidados um hábito de vida saudável que o doutor segue e queria passar como dica para os nossos ouvintes. Não deixe para depois. Acho que o importante é a visão com que a gente encara exercício e saúde, né? A gente está num mundo aí muito corrido, todo mundo trabalhando, questão profissional, mas a nossa prioridade de vida tem que ser saúde, né? Assim, a gente deixar de trabalhar, mas não deixar de cuidar da saúde, não fazer esporte, acho que é uma coisa que tem que estar na rotina, né? No dia a dia. Não tem que, é tão importante quanto comer, quanto escovar os dentes, quanto dormir, fazer esporte. Então, para mim é isso, eu levo na rotina. Se eu tiver que optar entre deixar de trabalhar ou cumprir um prazo e fazer meu exercício de rotina, eu vou fazer exercício. E qual esporte é o que o doutor pratica? Eu gosto de nadar. É muito difícil, assim, leva um tempo, né? Assim, tem que ter toda uma organização para conseguir ir para a piscina, nadar. Mas eu gosto de natação. E fim de semana jogo beach tênis, tô na moda. Então estamos juntos nessa. Doutor, eu queria agradecer a sua presença, a participação, por responder todas essas perguntas, esclarecer um pouquinho pra gente. Obrigado, eu fico muito honrado de estar aqui, um prazer estar no primeiro episódio e falar de um tema que é tão relevante
E fico à disposição, sempre. Um prazer. Queria aproveitar, agradecer a NutriShake também, o primeiro Shake to Go aqui de Curitiba, que está fazendo parceria e fornecendo essas comidinhas deliciosas aqui pra gente. Então, doutor, tem um aqui para você. Queria agradecer ao pessoal de casa também por estar ouvindo, por estar participando. Se você gostou do nosso episódio, compartilha com seus amigos, com seus familiares, que pode ajudar muita gente aí que está com dúvida sobre a diabetes, sobre alterações visuais. Obrigada, até mais.